arquitetura da aplicação. Agora então a gente vai dar uma breve olhada no que é a estrutura da aplicação desse módulo, do módulo de EDI bancário. Lembrando que, na verdade, aqui a gente vai ver o que é a estrutura de todos os módulos do projeto T2T ERP, né? Então, para você que já está acompanhando o projeto em C#, você já conhece essa estrutura. Se quiser, pode passar diretamente para a próxima lição, onde vai ser falada a documentação. Se você é novo, então sugiro que você acompanhe aqui para entender como é que é a arquitetura da nossa aplicação. Muito bem, quando a gente fala do projeto T2T ERP na linguagem C#, a gente fala basicamente do desenvolvimento de um sistema que funciona por meio de uma aplicação cliente e de uma aplicação servidora. Essa aplicação cliente e servidor utilizam 3 frameworks principais, que são os frameworks de apresentação, de serviço e de persistência. Na camada de cliente, nós utilizamos o framework WPF, que é o novo framework de apresentação, que é o framework de apresentação da Microsoft, da camada de visualização. Na camada servidor, nós utilizamos 2 frameworks. Tá? Um para oferecer o serviço para a nossa aplicação cliente, que é o framework WCF, que é o de comunicação. E nós temos o framework, a camada de persistência, que aí é feita então utilizando o framework de persistência, que é o N-Hibernate. O WCF, que é o nosso framework de serviço, tá ok? Ele é construído principalmente sobre 3 elementos, que são os contratos de serviços, os contratos de dados e os endpoints. O WCF, a gente pode dizer que é o principal framework dessa estrutura, porque é ele quem faz a ligação entre a camada de visualização e a camada de persistência. Tá, okay? Então é ele que vai fazer com que a camada de visualização consiga acessar os dados que são fornecidos pela camada de persistência. Conforme eu tinha dito, então, o WCF é composto então, sobre 3 elementos principais, que são os contratos de serviços, contratos de dados e os endpoints. Aqui nós temos então a relação entre a aplicação cliente e a aplicação servidor, ou o serviço, né? Onde nós temos um endpoint, tá ok? E no endpoint nós temos aqui os 3 elementos principais: endereço, o binding e o contrato. O endereço, onde o endpoint é oferecido, onde o serviço está, onde a funcionalidade é oferecida. O binding, que é a forma com que a forma como o serviço é oferecido, né? Com quais características que ele é oferecido, especialmente no que tange questões relativas à segurança, à autenticação e assim por diante. E nós temos o contrato, que então diz respeito a o que o serviço, o que o endpoint necessita para que seja utilizado, para que a operação seja executada, e o que ele devolve, ou seja, o contrato, podemos chamar assim um contrato de funcionamento, contrato de operação. Muito bem. Além disso, então, nós temos aqui uma visualização da relação entre estas camadas, né? Onde nós temos então a camada da aplicação, a camada de visualização construída com o WPF, e nós temos então aqui embaixo o servidor. Observe que na camada cliente nós vamos ter apenas o WPF. Na camada de servidor, nós vamos ter o WCF e o N-Hibernate. Na verdade, aqui na figura aparece o Entity Framework, mas aqui seria o N-Hibernate. Então nós teremos WPF no cliente se comunicando com o WCF, com a camada do WCF, que aí então acessa os nossos componentes de negócio, que por sua vez acessam o nosso framework de persistência, que no caso é o N-Hibernate, tudo isso dentro da camada de serviço, e aí então o N-Hibernate faz toda a operação com o banco de dados. Em relação à arquitetura da aplicação, era isso, né? Na sequência a gente vai partir para a documentação
do projeto.